Olá, pessoal. Prazer imenso estar aqui com vocês de novo nessa conexão campo e cidade, que é a nossa grande missão. Conectar consumidores com produtores, com cientistas, pesquisadores, todo o setor que envolve esse complexo industrial, empresarial, produtivo, serviços, que é o agronegócio brasileiro. E com a gente aqui hoje temos um mestre que faz isto como missão, profissão, e com extrema competência. Nós teremos aqui, está conosco aqui hoje, o Márcio Rodrigues, que é o gerente, não é, de agronegócio, o gestor de agronegócio da Apex, essa entidade responsável exatamente por promover o agro brasileiro para o mundo. Conosco aqui também, querido amigo Roberto Rodrigues. Aliás, Roberto, vou dizer uma coisa para você, viu? Os melhores comunicadores que eu conheci na minha vida do agro é tudo agrônomo, viu? Era o Secundino da Grosseries, era o Ney, Alisson Paulinelli, Zé Maria Jorge Sebastião, Roberto Rodrigues. Eu acho que na agronomia vocês têm lá cursos profundos, viu? De estratégias de publicidade, propaganda, porque vocês são geniais nesse campo. E está conosco aqui também outro camarada brilhante, né? Que é o Antônio da Luz, querido amigo lá da Gaúcho, Rio Grande do Sul, onde tudo lá é melhor do mundo, né, Antônio? Tudo lá é a coisa mais espetacular do planeta Terra, coisa maravilhosa. Mas, olha, eu queria, antes de passar para você, Roberto, para o Antônio, também tem um vídeo que o Marcelo está num Vitão, está trabalhando lá no México, foi para o México, está lá em Cancún, mandou um vídeo aqui com as perguntas para o Márcio, mas eu queria chamar aqui para dar um alô, boas-vindas, e depois ouvir Roberto Antônio da Luz com relação à Apex, e eu também vou fazer umas colocações. Mas, Márcio Rodrigues, por favor, fique aqui com a gente e se apresenta aqui rapidamente e vamos começar a bater um papo sobre essa atividade fundamental que é a propaganda, a promoção do agro brasileiro. Márcio, seja bem-vindo com a gente aqui, por favor. Professor Tejon, boa tarde, né? É um prazer para nós, para mim em particular, né, e para nós da Apex Brasil estarmos aqui, né, participando deste importante programa e ao lado de tanta gente relevante, né, que são referências para nós aqui, enquanto uma agência de promoção, mas no nosso caso aqui, especialmente, que trabalhamos com a promoção do setor de alimentos e bebidas, né, que é quando a gente fala de comunicação, por óbvio, aí, né, com o professor Tejon, que é uma referência para nós, seguido a gente o escuta aí para nos ajudar a orientar também nessas ações, né, o ministro Roberto Rodrigues, né, da qual obviamente, todo e qualquer cidadão brasileiro, né, que tenha compreensão um pouco do que é o nosso agronegócio hoje, tem noção da relevância da atuação do ministro Roberto Rodrigues, né, em relação a vários assuntos, desde cooperativismo, passando por tantas outras áreas, como ele conhece tão bem, e do Antônio da Luz, né, que eu, neste caso, Vitejão, como bom gaúcho, eu vou concordar um pouco aí com esse nosso entusiasmo gaúcho de que tudo é melhor. Talvez não tudo seja melhor de lá, mas grande parte, né, Antônio, para nos colocar numa posição aí um pouco, né, mediana, mas, bom, para nós é um orgulho estarmos aqui, né, da Apex Brasil. A gente tem feito aí a agenda de agronegócio da Apex Brasil tem crescido muito ao longo dos últimos anos, né? A atual diretoria, especialmente comandado pelo presidente Augusto Pestana, que é um diplomata, e essa conexão nossa com o Itamaraty, que vem de 2015 para cá, deu a possibilidade de nós ampliarmos muitas ações da agência, especialmente voltado ao agronegócio, né? E como obviamente, o setor nosso aí mais dinâmico, mais competitivo, quando a gente trata de comércio internacional, por óbvio que a agência tem, então, que prestar um serviço relevante para os setores, né, da economia brasileira, especialmente do agro, e a gente vem buscando desenvolver ações aí de promoção, ações de imagem, ações de defesa de interesses, ações dos mais variados modelos e tipos, de forma que a gente consiga da sustentação, né, e prestar serviços importantes aí para o setor produtivo brasileiro, claro, e consequentemente aí para o Brasil como um todo. Mas nós estaremos aqui à disposição de conversar com os amigos aí, né, e debatermos estes temas ou outros que vocês julgarem relevantes. Legal, Márcio. Você sabe que a gente é apaixonado por marketing e comunicação. Mas eu queria passar para o querido ministro Roberto Rodrigues, porque se tem alguém apaixonado por esse tema no agronegócio,
é o Roberto. E depois eu vou voltar com umas questões que eu vi que vocês fizeram numa última ação de vocês também, um desenvolvimento da gastronomia brasileira, dos terroir brasileiros. Depois a gente volta para esse papo. Roberto Rodrigues, por favor, as suas colocações e questões para o Márcio aqui conosco. Tejão, muito obrigado. Márcio, é um prazer recebê-lo aqui, viu? Eu tenho pela Apex uma admiração profunda, o trabalho que vocês fazem é muito interessante. Inclusive, participei recentemente de um conselho liderado pela Apex com a Camex também, sob a coordenação do Roberto Fentes, e conheci muito de perto a Ana Repesa, que fiquei admirando profundamente pelo trabalho espetacular. Então, eu conheço a Apex bastante, de muitos anos, inclusive já estive junto com a Apex naquela grande feira de Milão, há 3 ou 4 anos atrás, que fez um trabalho maravilhoso lá. Então, parabéns pelo trabalho, admiro a sua instituição. Mas, Márcio, eu tenho N preocupações, nós vamos ter bastante tempo para conversar hoje, mas tem uma particularmente que tem sido bastante alarmante para o agronegócio brasileiro, que é a questão da imagem brasileira lá fora. Então, eu queria que você conversasse um pouco sobre isso. O que vocês sentem hoje em relação à imagem do agronegócio brasileiro lá fora e o que fazer para mudar isso, Márcio? Bom, ministro, essa é uma pergunta bastante desafiadora porque ela é bastante ampla, né? Por óbvio que o ministro conhece bem, né? O Tejon também conhece bem, de que nós temos uma crítica, na verdade, uma preocupação genuína a nível global com relação aos temas ligados às mudanças climáticas, né? Esses temas estão presentes hoje na vida não somente de países do terceiro mundo, a gente viu recentemente aí ondas de calor históricas na Índia e Paquistão, né? Mas não só ali, a gente vê também mudanças estruturais em termos de clima na Europa, né? E obviamente que esta preocupação genuína, né, claro, começa a buscar, e já vem de alguns anos para cá, tentando endereçar onde estão os problemas, né? Onde estão os problemas que têm, então, acarretado todas essas mudanças significativas que têm impactado a vida de tantos, tá? Nessas discussões em relação a endereçar os problemas, é óbvio que existem preocupações genuínas, mas existem também muitos interesses comerciais que eventualmente, e da própria Europa, né, que eventualmente busca, então, endereçar os temas de forma que não provoque e instigue, então, um debate maior na região, especialmente a problemas claros e complexos que a Europa tem, né, e que a gente sabe que isso é bastante relevante, né? Mas, obviamente, que a produção agropecuária brasileira, pela relevância global, né, pela projeção crescente que tem, por estar, então, cada vez mais aí trabalhando e entrando em mercados, né, e também, claro, aqui, por em determinados momentos, a gente ter alguns atores no Brasil ter até flertado com alguma possibilidade de conivência com o desmatamento, conivência, então, com outros temas, né? Isto, por óbvio, nós estamos, então, nos tornamos, ao longo dos últimos anos, um grande alvo, né? E um alvo até mais ou menos frágil à vistas de muitos, né? Nesse âmbito dessa discussão. Nós acompanhamos, por exemplo, o que ocorreu na COP ano passado, e a gente viu o quanto o Brasil esteve no centro dessas discussões, tá? E, obviamente, que o agronegócio brasileiro, muitos de vocês, e vocês dois aqui, o Antônio, vocês dois especialmente, vêm há muito tempo falando sobre isso, né? Agora então, buscando uma presença maior no cenário internacional, essa posição internacional do agronegócio brasileiro, ela é recente para a maior parte das cadeias, né? Muitas cadeias mais tradicionais já estão há mais tempo, mas que agora muitos, então, indo dialogar com importadores, com atores locais, começam a sentir na pele, então, esse tipo de problema e começam, então, a buscar de fato, soluções mais claras disto, tá? Eu noto que há uma percepção crescente do agronegócio brasileiro com relação a isso, tá? Bom, o que se pode, de fato, se fazer obviamente, que são muitas coisas que, de fato, podem ser feitas e devem ser feitas, né? Hoje, se tem algumas ações, muitas vezes, pontuais e cirúrgicas buscando ser feitas, né? Mas, obviamente, eu acho que nós estamos num momento de curva de aprendizagem também do agronegócio brasileiro, entendendo um pouco melhor o pano de fundo dessas críticas, entendendo um pouco melhor como, eventualmente, endereçar esses temas e tem começado a buscar soluções no sentido às questões de margem, tá? Seja estando mais presente, especialmente na Europa, a gente coloca a Europa porque é o grande centro vibrante dessas discussões,
discussões e que gera essas tendências, né? Seja estando na Europa, então, para começar a apresentar um pouco mais a perspectiva, então, do que é a nossa produção agropecuária, né? Nós compreendemos claramente, né, ministro, de que há uma percepção que é muito distante da realidade, mas em termos de percepção, ela hoje está bastante prejudicada com relação à nossa produção agropecuária, com relação a temas que nós flertamos do Brasil e que eventualmente não são mais aceitos globalmente, e eu cito especialmente a questão do desmatamento, né? O desmatamento hoje é o nosso grande calcanhar de Aquiles, em todo e qualquer local que nós vamos, conversamos, o primeiro tema a ser endereçado para nós, olha, mas os dados de desmatamento têm crescido no Brasil, e daí tu tenta explicar, olha, desmatamento legal, ilegal, o cristão não entende, é o Brasil e é o desmatamento ocorrendo, né? Mas me parece, viu, ministro, pode ser aqui algo muito de muita expectativa minha, particular, mas me parece que os setores do agronegócio brasileiro acordaram para esse tema, tá? Ainda não tem uma forma clara e uníssona de poder resolver isso, porque não é simples. Nós estamos falando e dialogando com preconceitos com relação a um país de terceiro mundo, para os olhos de muitos, né? Nós estamos falando com preocupações fortes, genuínas, e que eventualmente os próprios governos europeus fazem questão de nos provocar e de achar outros culpados, porque eles não têm soluções no curto prazo. A gente está vendo agora discussões sobre gás natural, sobre combustíveis fósseis ocorrer na Europa, e claramente eles não têm soluções para isso. Então, é bom muitas vezes colocar um boi de piranha nessa discussão aí para poder fazer esse debate, tá? Mas me parece que o agronegócio brasileiro tem começado a compreender cada vez mais a importância desses temas, né? E começado a desenvolver ações pontuais, muitas vezes, né? Mas o tema tem crescido, tem ocupado mais a agenda de todos e do próprio governo, e eu creio aí que nós teremos possibilidades reais e concretas de, se não resolver, por óbvio, mas conseguir equacionar, pelo menos, e clarear um pouco mais, né? O que é, e trazer a verdade dos fatos do que é a nossa produção, reconhecendo que nós temos problemas, obviamente, mas nós temos muito mais soluções que problemas aqui dentro. Muito bem, sem dúvida, temos muito mais soluções do que problemas. Depois eu vou fazer uns comentários, mas eu queria, antes que o Antônio da Luz colocasse os seus pontos. Olha, Antônio, indo para Bagé, uns anos atrás, eu parei numa churrascaria na estrada e eu falei, eu quero comer uma ótima carne aqui gaúcha. O camarada falou que a melhor que ele tinha era da Argentina. Nós precisamos desenvolver um raciocínio de propaganda do país, viu, Antônio? E os gaúchos aí também têm que ficar de olho nisso. Antônio, as suas observações e comentários aqui com o Márcio, por favor. Boa tarde, Tejon. Boa tarde, ministro Roberto. Boa tarde, Márcio. Que bom que você está aqui conosco. Sabe, Tejon, que aqui você disse que aqui no Rio Grande do Sul a gente acha que tudo é melhor, né? Não, a gente não acha que tudo é melhor. Agora, se você ganhar, você e o Roberto ganhar um título de cidadão honorário de alguma cidade aqui do Rio Grande do Sul, já fica a dica aqui para os prefeitos, aí sim nós vamos dizer que agora nós somos os melhores mesmo. Fica aqui já o convite para os prefeitos aqui do estado darem essa generosa, valorosa e justa homenagem. Olha só olha que contratações nós teríamos aqui para o nosso estado. Mas, Márcio, um programa ou dois atrás, nós discutíamos, o ministro Roberto e eu, sobre a importância do soft power, que infelizmente o Tejon não estava no programa, ele que é especialista no assunto, mas, em resumo, né, vou pegar os pontos meus e dele e vou tentar trazer aqui um raciocínio. Nós não temos um grande exército, nós não temos uma grande marinha, uma grande aeronáutica, nós não somos um poder militar relevante no planeta. Mas temos a pretensão de sentar no Conselho de Segurança da ONU há muito tempo, o Brasil busca isso. Não quero fazer juízo de valor, tá? Se isso faz sentido, se não faz sentido, que tipo de benefício nós traria. Mas tem se mostrado um desejo genuíno por parte dos nossos comandantes. E o Brasil, por sua vez, ele não tem um hard power, né, que seria um exército, mas ele tem um soft power, que é uma capacidade de produzir imensa, sem a qual o mundo não consegue obter paz e estabilidade. Nós não somos um país de primeiro mundo do ponto de vista econômico, mas eu diria que nós somos um país de primeiro mundo quando
da hierarquia da necessidade das coisas, né? Não dá para viver sem a tecnologia americana, inglesa, alemã, israelense, não dá para viver sem a indústria chinesa, não dá para viver sem a agricultura brasileira. Isso são fatos, isso nos coloca num ponto de relevância internacional. E hoje eu estou falando aqui do meu estúdio móvel, né? Estou dentro de um carro estacionado no posto de gasolina, porque eu estou indo para Santo Ângelo fazer uma palestra amanhã. E se alguém não me falar que a melhor carne é a argentina, Tejon, eu vou jogar os pratos no cara e não vou pagar minha conta, vai ser ótimo, até porque eu não vou precisar pagar. Mas eu estou indo lá para Santo Ângelo, onde nós vamos ter a abertura amanhã do programa Duas Safras, que é um programa que visa estimular a produção em segunda safra no Rio Grande do Sul, safra de inverno, e também ampliar a produção de milho, porque nós estamos, Márcio, sendo extremamente demandados cada vez mais por grão para produzir suínos, para produzir aves, para produzir leite e os grãos em si. E quando nós vemos essa demanda se consolidar agora mesmo, o que está acontecendo com o milho lá, então, estamos buscando a identidade regulatória dos GMOs lá com a China, o que pode trazer grandes volumes de exportações do milho para o Brasil. Só que toda vez que a gente olha para essas oportunidades, toda vez que a gente olha para essa expansão, toda vez que eu fico pensando na estrada, que onde eu estou, por que eu estou indo a Santo Ângelo, aonde nós vamos ter a primeira etapa de 10 de um programa enorme, que é o Duas Safras aqui no estado, uma coisa que está movimentando o estado do Rio Grande do Sul. Por que eu estou fazendo isso? Né? Para produzir para quem? Né? Aquela velha pergunta, para quem que eu produzo? E eu vejo só a Ásia expandindo demanda. E eu vejo, por outro lado, a Europa como um continente, como um mercado que dita muita regra, mas compra muito pouco. Ela parece aquele cliente, Márcio, que entra na sua loja, experimenta todas as roupas, põe defeito em tudo e vai embora. E ocupa o vendedor, sabe? E que nós, sem dúvida, nós estamos cheios de coisas erradas que nós precisamos melhorar. Talvez uma delas, e é algo que o Tejon há muito tempo denuncia, antes disso virar moda, que nós aqui estamos polarizando tudo, né? Até a forma de nos colocarmos perante o mundo. Nós estamos extremando as coisas, o que é um erro nosso, e você já trouxe isso de certa forma. E temos que admitir e melhorar. Mas será que a Europa, e eu estou querendo ouvir a sua percepção de alguém que está na ponta, será que a Europa, estrategicamente, politicamente, ela não está errando à medida que ela está jogando o maior exportador líquido do mundo de alimentos, que somos nós somos o maior exportador líquido de alimentos? Será que ao jogar o nosso país no colo da Ásia, por conta da postura muitas vezes extremada de parte deles, nós não estamos, Ocidente, cometendo dois erros grosseiros, nós brigando aqui e não dando as respostas corretas, levando as coisas para um extremo, mas será que eles levando para o outro extremo, né, será que não é todo o Ocidente que está se prejudicando? Bom, Antônio, ótima pergunta tua e ótima observação, tá? Bom, por vezes me parece que a Europa, e hoje eu acho que as discussões que nós estamos falando de energia, por exemplo, demonstram o quanto a Europa se torna refém das suas próprias discussões, tá? Note, por exemplo, que a Alemanha fechou quase todos os usinas nucleares que eles tinham lá e ficaram dependentes, por exemplo, do gás russo, tá? E muitas vezes o próprio governo local incentivava esse tipo de discussão perante a opinião pública, sem esclarecer de forma clara para a opinião pública o que poderia acarretar a médio e longo prazo esse tipo de sistema e medidas estavam sendo adotadas, tá? E agora, então, no limiar de uma guerra que nós temos, uma invasão da Ucrânia, se vê a Europa, então, de cócoras, né? E especialmente de cócoras à Rússia, tá? Então, tu note que muitas vezes existe uma tal panaceia na Europa com relação a uma série de temas, tá? Que eles muitas vezes se tornam reféns das suas próprias discussões. Tá? Eu acho que essa questão que nós estamos vendo da energia, né, especialmente agora no âmbito da guerra, demonstra claramente
claramente isto, né? Então, o primeiro ponto, né? Eu acho que os europeus, né, eles, apesar de, claro, eles serem uma sociedade bastante evoluída e tudo isso, eu não tenho dúvida que eles têm problemas bastante crônicos e graves, e, de fato, eles não sabem muito como endereçar, e hoje não tem nem, muitas vezes, controle da pauta mais na própria Europa, tá? Vários governos, a gente estava semana passada na própria Alemanha, em Berlim, e conversava com os agentes de governo lá, e eles colocam quanto eles são reféns de organismos e entidades da sociedade civil, ONGs, uma série de coisas, o quanto esses têm capacidade de influenciar o debate público e eles se tornam reféns desses atores, tá? E, obviamente, muitas vezes a visão desses atores, especialmente que não são governamentais, não são visões de médio e curto prazo, pelo contrário, são visões de nicho, mas que muitas vezes impactam a opinião pública. Até esse é o primeiro ponto que tu citaste, né? Bom, com relação à questão que tu falou do soft power brasileiro, né, me parece que há uma percepção crescente na própria diplomacia, tá? E eu acho que brasileira, né? De que vender o Brasil como um grande produtor de alimentos não tem de se ter nenhum preconceito com relação a isso, e não há hoje na diplomacia brasileira, mas historicamente, o ministro Roberto Rodrigues está aqui, sabe, já houve por parte não só da diplomacia, mas de alguns atores brasileiros que atuavam internacionalmente, uma dificuldade de querer explorar o Brasil como se fosse um grande fazendão, entendeu? Vender o Brasil como um grande fazendão no exterior. E se tinha até um preconceito com relação a isso, tá? Mas eu acho que nas últimas duas décadas, especialmente, o que nós fizemos aqui, a representação do agronegócio no PIB, né, e tudo que se tem, demonstra que o Brasil tem uma vocação natural para isso, que não há nenhum tipo de demérito, nenhum tipo de vergonha com relação a isso, né? E mais do que nunca, eu acho que os movimentos recentes que nós tivemos, eu estou falando especialmente de pandemia, né, os reflexos da pandemia e agora a invasão à Ucrânia, demonstram o quanto, mais do que nunca, os temas ligados à segurança alimentar entraram na agenda global. Quem leu a The Economist do último final de semana viu que era a capa da The Economist trazendo que é a grande emergência da crise global de alimentos, tá? E eu não tenho dúvida que, mais do que nunca, o Brasil começa a se entender, tá? E talvez começa a se compreender, né? E eu digo uma série de atores públicos e privados de entender a relevância de nós adotarmos e levarmos essa mensagem forte do Brasil no sentido de ser um garantidor, um possível garantidor da segurança alimentar global, né? E como este tema pode nos colocar em todas e quaisquer mesas de negociações do mundo, né? Porque se é verdade que o mundo tem problemas, e tem uma série de problemas, não tenho dúvida alguma de que na hora que nós tivermos claramente essa crise de alimentos, nós sabemos a possibilidade de eclosão que se tem de manifestações, de sistemas no mundo todo. A gente viu o que aconteceu recentemente no Sri Lanka, vimos o que aconteceu recentemente no Paquistão, e nós estamos falando do sul da Ásia, mas nós temos visto quanta pressão pela crise hoje, daí estou falando de inflação de alimentos, ou seja, uma demanda maior do que a oferta, né, possivelmente, tem gerado de pressões globais, e mais do que nunca esse tema vem à mesa, e eu acho que aí, de fato, é muito importante com que nós consigamos, todos nós, né, compreendermos melhor do que nós temos vocação, assim como vários países do mundo têm outras vocações, nós temos vocação em produzir alimentos, né, sabemos fazer isso como ninguém, e me parece que no mundo, no planeta, que nós teremos quase 10 bilhões de pessoas, com restrições ambientais, né, com preocupações genuínas com relação a esse assunto, o Brasil cada vez mais se entende, sim, como um ator relevante nesses temas, e esses temas irão, mais do que nunca, posicionar o Brasil em toda e qualquer mesa, grande mesa de decisão global. Então, me parece que essa é uma percepção crescente, me parece, em todo o país. Eu falo diplomacia, né, eu falo em termos de setor privado, vários atores que estão aqui, e eu acho que, mais do que nunca, há uma compreensão bastante exata com relação a isso, né? Esse exemplo só que tu falaste, Antônio, esse exemplo que falaste dos grãos é um exemplo, claro, né? Enquanto o mundo inteiro tem problemas de grãos, nós aqui também temos algumas restrições, né? Mas nós vimos o esforço que a China está fazendo para comprar, por exemplo, o milho brasileiro, tá? Isso, obviamente, né? Além de a gente usar o trade-off muitas vezes nessa discussão, tá? Isso posiciona o Brasil e diz, olha, não é um país qualquer que está vindo aqui atrás buscando muito fortemente grãos brasileiros, e aí eu estou falando, claro, de soja, tantos outros, mas eu acho que isso demonstra um pouco quanto nós estaremos bem posicionados, e eu acho que estaremos ainda mais nas próximas décadas, que nós temos uma série de desafios aí no fornecimento global de alimentos, essa rediscussão que existe da globalização, né, esse nearshoring, seja o que for. Eu acho que o Brasil, em todas as mesas, vai estar bem posicionado, estará bem posicionado pela capacidade e competência do nosso agricultor, que transformou o Brasil nessa potência.
Legal, Márcio. Olha, um internauta nosso, o Nicolau Calfá, mandou pergunta sobre se proibirmos o desmatamento, isso nos ajudaria. Eu vou deixar essa pergunta depois para o Roberto, e eu vou fazer a minha colocação, e depois da minha colocação eu queria que soltasse o vídeo do Marcelo para também você responder. Mas a minha colocação é a seguinte, Márcio: o Brasil sabe produzir, mas nós não sabemos comunicar. Não sabemos comunicar. O Brasil tem a melhor propaganda do mundo, os melhores publicitários do planeta, ganhamos prêmios internacionais na propaganda. No caso do agronegócio, nós somos grossos na comunicação. Então, por exemplo, nós somos a grande potência do mundo, nós podemos fazer tudo isso. A forma como você comunica isso pode estar dizendo: agricultores da Europa, vocês são nada, nós vamos passar por cima de vocês. A gente pode, sem querer, estar simplesmente criando um inimigo na forma de comunicar. A gente comunica muitas vezes com arrogância. Olha, nós somos vocês vão ver, se não for a gente, vocês não vão comer. Não pode ser assim. A Coca-Cola tem como missão, dentro dos funcionários da Coca-Cola, onde sair um líquido no planeta Terra, nós queremos que saia uma Coca-Cola. Imagina se essa missão fosse traduzida na comunicação dessa companhia. Então, nós temos uma grande incompetência na forma de comunicar. E uma outra coisa que eu acho importante: o bêbado passa na rua e te xinga, e a gente sai para brigar com ele. A gente aceita briga. O cara fala lá um treco lá, a gente vai brigar. Então, a gente fica na comunicação discutindo só o que não nos interessa, aceitando briga de rua. Nós precisaríamos urgentemente, mas de uma pesquisa de percepção. O que, de fato, as sociedades consumidoras, as mais importantes sociedades consumidoras do Brasil, pensam do Brasil. E como é que, através de charme, educação, talento comunicacional, a gente iria trabalhar para mostrar as virtudes. E aí tem outra coisa interessante que eu vi esta semana passada. A maior companhia do planeta Terra hoje de alimentos, sabe qual é? Superou a Nestlé. É a JBS. Ela virou a maior companhia de alimentos do mundo, passando a Nestlé o mês passado. Eu estava lá e estava vendo a cartilha de compliance dessa companhia, a maior do mundo. E tem uma coisa nela que me chamou muito a atenção, que tem tudo a ver conosco. Está assim: não retaliar, jamais retaliar. Eu fiquei pensando, putz, isso é genial. O cara fala lá um treco, nos agride, a gente sai brigando. Ao sair brigando, a gente aumenta a percepção de que realmente aquilo é um problema. Então, nós cometemos erro brutal de gestão de comunicação, que, de fato, a gente tem uma das melhores propagandas do mundo. A maior corporação do planeta falou: retaliar nunca. Aí eu comecei a entender, porque tem um monte de agressões que a carne sofre, etc. E as pessoas não entram nessa guerra. Então, nós temos a necessidade no Brasil de uma inteligência comunicacional. E nas experiências que eu tenho, a gente tem lá um programa na França, lá em Nantes, com Audência, por 7 anos, com alunos internacionais, e auditório cheio, estava uma vez lá o nosso embaixador falando, uns jovens levantam uns assuntos, esse aparece, do desmatamento, etc. e tal. E você sabe qual foi a melhor fórmula que eu encontrei para mudar o raciocínio daquele grupo em 30 minutos? Cooperativismo brasileiro. Eu perguntei: vocês gostam de cooperativa? Gostamos. Aqui tem muita cooperativa? Tem cooperativa. Onde tem cooperativa, o pequeno programa. Olha, no Brasil, nós temos um programa de cooperativas extraordinários. Quando vocês falarem de algum produto brasileiro, olha, quem vai estar fazendo é uma família que foi de provável tataravô, avô seu, da Itália, da Alemanha, do Japão para o Brasil. Ali tem cooperativas, então lá faz frango, lá faz suíno, lá faz frutas, lá faz tudo. E como é que são essas cooperativas? Pequenos. Aí você mostra famílias agrícolas. Quando a gente mostra para o mundo família agrícola brasileira,
quando a gente mostra a cooperativa, quando a gente mostra que não é o único país do mundo que tem nome de árvore, a gente ama a árvore, quando a gente desenvolve isso, e isto é verdade, um plano ABC+, que é espetacular, quando a gente mostra essas coisas com carinho, com amor, com pessoas, baixa a bola, e aí entra. Aliás, como estava aqui o Nicolau Calfá falando sobre desmatamento, a gente tem problema. A Coca-Cola tem problema, todo mundo tem problema. Mas imagina se você não promove as suas virtudes. Então, olha, Márcio, está nos faltando, sim, uma ação institucional de inteligência do agronegócio brasileiro, mas ele tem que ser, primeiro, uma pesquisa de percepção, o que de fato as sociedades pensam, o que de fato é detrator falando, o que de fato tem gente que nos defende também, que fala positivamente sobre o Brasil, e a gente entra por um ouvido e sai pelo outro, e a partir disso, um plano carinhoso, charmoso. Eu estava outro dia com o pessoal da África do Sul. Os brasileiros, o agricultor brasileiro é amigo de vocês, o agricultor brasileiro tem conhecimentos, tem a Embrapa, nós queremos que a África do Sul progrida, nós queremos que a África progrida, nós não queremos comer os agricultores dos outros países do mundo. Então, olha, Márcio, tem esforço. O Roberto Rodrigues tem uma frase maravilhosa, que o Brasil é o país da paz. Se a gente compreender isto e a gente traduzir isto numa inteligência comunicação de coisas verdadeiras e legítimas, eu tenho certeza que a gente vai diminuir consideravelmente o nível do burburinho dos detratores e mais. Vamos parar de entrar em briga que não devemos entrar, né? Desmatamento, pelo que eu sei e acompanho aí de mestres como o Roberto e outros, é assunto de lei, é assunto de polícia, é assunto de colocar na cadeia, porque quem faz isso não é produtor não é um produtor, é canalha, é ladrão, é crime organizado, máquinas que ficam lá com minério, ou seja, não é o produtor, não é a produção brasileira. Agora, a Polícia Federal, discute vocês o assunto aqui do desmatamento. Nós, do agro, vamos discutir famílias, carinho, amor, produção, preservação, beleza, mulheres, jovens, famílias agrícolas, e a palavra cooperativa para o mundo soa como um bálsamo. Eu acho que nós temos belos caminhos aí, Márcio, e aqui é uma provocação. Está nos faltando só reunir esta inteligência e não deixar o pessoal ficar vociferando e quebrando o pau em provocações que não cabem ao agricultor responder, não é responsabilidade dele, e que a gente acaba entrando. Então, gente, amamos o mundo, nós significamos segurança, nós não vamos passar por cima de agricultor de lugar nenhum do planeta, pelo contrário, falta é mais produtor produzindo, o mundo tem 4 bilhões de negros na pobreza, na miséria, só tem oportunidade. Mas, Márcio, essa é a colocação que eu queria fazer, de uma certa ausência de uma estratégia comunicação institucional do agro brasileiro, para ouvir os teus comentários, e como você mencionou, a participação necessária, cada vez maior, da iniciativa privada. Se nós temos a maior indústria de suco de laranja do mundo, por que não vai promover a origem brasileira? Nós temos o maior café do mundo, por que não vai promover a origem brasileira? Então está precisando também mostrar a origem. Por quê? Para ser bonzinho? Não, porque o mundo hoje quer saber de onde veio, quem fez, e o mundo ama famílias agrícolas, o mundo ama pequenos, o mundo ama cooperativas, o mundo ama natureza, e o Brasil é um espetáculo nesse sentido. Mas é isso aí, Márcio. E depois que o Márcio me responder, pode colocar, por favor, o vídeo do Marcelo também, para inserir ele aqui no programa. Mas, Márcio, o que você acha, meu caro amigo? Professor, eu acho que está corretíssimo, tá, a sua abordagem, né? Eu acho que o professor Marcos Yankee, da qual eu gosto muito, ele sempre cita uma coisa de que ele diz assim, ó, nós somos muito bons da porteira para dentro, né? Nós estamos melhorando da porteira até o porto, né? E do porto para fora nós somos muito ruins, entendeu? Então, assim, eu acho que um pouco do que o professor citou é muito isso, né? Eu acho que assim nós fizemos uma revolução da porteira para dentro, né? Que de fato é a nossa característica do nosso produtor. Ele é um produtor rural, então ele busca todo santo dia melhorar a produtividade, melhorar a qualidade. Ele está ali naquela função todo santo dia, tá? Mas, de fato, quando nós pensamos em termos de mensagem a ser dada para o exterior, especialmente, né, então para esses grandes mercados globais, nós temos déficits enormes de atuação nesse sentido.
sentido, tá? Eu quero crer que esses déficits se deem em parte, né, porque nós temos uma internacionalização crescente, né, mas ainda numa curva de aprendizado de uma série de atores do agronegócio brasileiro, né, e que infelizmente estão tendo de aprender isso a forceps, né, no sentido de que estão em meio, envolvidos e colocados, seja colocados de forma proposital ou não, mas em meio a uma grande crise de imagem que, na verdade, a produção agropecuária global enfrenta e da qual nós, como grandes protagonistas, então, nesse setor, estamos no centro desse debate e muitas vezes não sabendo bem como agir, tá? Mas me parece, professor, que há um interesse crescente a cada 10 conversas que a gente faz aqui na agência, ou com atores internos ou externos, 9 tem imagem envolvida, tá? Então, assim, todo mundo tem cada vez mais compreendido a necessidade de se fazer algo, né? E tem feito, tá? Eu vou dar um exemplo para o professor, né? Nós fizemos lá em 2017 ainda, o ministro Roberto Rodrigues chegou a participar em algum momento ali das discussões do Panagro, que era um projeto de imagem do agronegócio no exterior, e que ali nós tínhamos 6 entidades envolvidas somente, tá? Com uma dificuldade enorme de equacionarmos e levarmos em frente esta agenda, tá? Nós fizemos agora a segunda etapa do Panagro, por exemplo, tá? E nós já temos 15 entidades envolvidas, cada uma desembolsando recursos significativos, tá? Para que nós consigamos estruturar uma campanha de comunicação do agro brasileiro no exterior, tá? Então, note que há um envolvimento cada vez maior do setor privado, porque ele, muitas vezes, que está lá na ponta e acaba recebendo, então, essas críticas, ou vendo, então, dificuldade de acesso dos seus produtos a determinados mercados pelo fato da imagem, ou então da percepção equivocada, ou ele tem, se ele já está acessando aquele mercado, ele vê crítica na prateleira, então ele está exposto diariamente, então começa a ficar mais preocupado com esses temas, mas há sim um envolvimento maior do setor produtivo brasileiro e do próprio governo, tá? No sentido de fazer um trabalho mais uníssono, né? De levarmos uma mensagem mais adequada, né? Obviamente, para esses mercados, de forma que a gente consiga, e na verdade, no nosso caso, diferente de muitos países que tem que vender quase terreno no céu para apresentar o que é a sua produção agropecuária, ou melhorar a sua imagem sobre determinado tema, nós não, a gente sabe que nós sabemos o que nós fazemos aqui, sabemos que fazemos bem, e por óbvio, então, falta mesmo uma estratégia mais adequada nesse sentido, tá? Com relação à mensagem que o professor citou, eu vou lhe dar um exemplo, tá? Quando o Macron falou, acho que 1 ano e meio atrás, de que ele não iria mais importar soja brasileira, que está desmatando a Amazônia, ele falou dessas besteiras que eventualmente ele aborda lá. Aqui no Brasil, esse tema foi fruto de enormes discussões. Aqui no Brasil, virou uma pancadaria nos jornais falando sobre isso. Eu fui buscar nos jornais do dia seguinte da França, tá? Nenhum jornal tinha abordado nada sobre o tema. E nós estávamos aqui do Brasil emitindo mensagens de tudo quanto era lado, xingando o Macron ou querendo contra-argumentar, então. Tá? Então, assim, demonstra o quão reativos nós somos, ou sempre fomos, tá? Mas mais do que nunca, viu, professor, né, o Antônio, o ministro Roberto Rodrigues, todo mundo tem entendido muito mais o modelo adequado de se agir. Vou dar um exemplo para ti. Nós fizemos semana passada 3 grandes eventos na Europa, que se chama AgriTalks, tá? E a ideia exatamente é levar o setor produtivo brasileiro, o setor, na verdade, mais ligado aí, o setor produtivo, claro, as grandes empresas, ou empresas de médio e pequeno porte, seja como for, mas atores do setor privado brasileiro e agentes do governo, especialmente a Embrapa, tá? Para irmos debater temas relevantes com atores europeus, tá? E não no sentido de enfrentar, chegar lá e colocar o dedo na cara do cara, tu desmatou tudo e agora... Não. No sentido seguinte, olha, o Brasil está aqui, o Brasil está no campo das soluções para os grandes desafios globais e não dos problemas, tá? Mas nós reconhecemos nossos problemas, mas nós queremos debater junto contigo como nós podemos enfrentar esses grandes desafios globais, tá? E esse trabalho vem sendo feito de forma... Tu vê, este ano nós já fizemos 5 grandes eventos desses, tá? Com ampla repercussão na imprensa, nós estamos falando de Londres, Dubai, Madrid, Berlim e Roma, tá? Da qual nós fizemos já importantes eventos, e todos esses eventos a gente leva a Embrapa para apresentar o que é, então, integração lavoura, pecuária, floresta, leva, então, a Secretaria de Inovação do MAPA para apresentar os planos, ou, na verdade, os resultados do primeiro programa ABC, e o que nós estamos projetando agora do novo programa ABC, o que nós temos de tecnologia aqui, então, para a questão do uso, para a redução das emissões de gás, das emissões pelo uso da terra, ou seja, nós levamos mensagens
proativas, tá? E não reativas do que nós queremos abordar com relação ao Brasil e discutir com o mundo de cabeça erguida, né? Protagonista como nós somos esses temas, tá? E isso tem fluído muito bem, muito na linha do que o professor citou. Os eventos semana passada, por exemplo, nós tínhamos lá parlamentares europeus, imprensa, importadores locais, uma série de atores. E todos eles, ao final dos eventos, que sempre são eventos feitos painéis, da qual tem parte europeia e parte brasileira, no sentido de um debate mesmo, todos eles, ao final dos eventos, ficaram muito felizes por ver aquele tipo de proposta do Brasil, mas não só proposta do Brasil estar disposto ao diálogo, tá? E não ao enfrentamento, mas querendo exatamente construir essas pontes para que nós consigamos, então, trabalhar essas discussões globais. Tá? Então, assim, eu acho que nós temos feito aqui, na verdade, reforçado esta agenda, tá? Essa agenda AgriTalks, professor Tejon, nós fizemos já 5 este ano, tá? Nós temos mais 11 previstas para esse ano ainda, grandes eventos globais. A gente busca no pré, no durante, no pós-evento, fazemos uma ampla cobertura da imprensa também sobre essa mensagem que nós estamos querendo levar, estamos levando, tá? Nós temos ainda eventos este ano em Singapura, em Xangai, 4 nos Estados Unidos, Lisboa, Estocolmo, Copenhague, Haia, Dublin e outros mercados, tá? Eu acho que cada vez mais este tipo de modelo de ação, né, que obviamente ela não é só analógica, ela também está ali com o evento presencial, mas não só analógica, tem sido compreendido cada vez como o momento adequado de nós, ainda mais por tudo que tem ocorrendo, as circunstâncias aí globais, com uma oportunidade de nós nos reafirmarmos, né, numa posição de um país que fez uma transformação da sua produção agropecuária a partir da ciência, tecnologia e inovação, essa é a base, né, de um país que tem 5 ou 6 milhões de produtores rurais e grande parte são pequenos produtores, toda essa lógica do agronegócio brasileiro é fundamentada por essa produção, e aí tem envolvido milhares de pessoas, ou seja, o impacto social disso, o impacto ambiental disso, ou seja, o que o Brasil preserva, né, o que nós temos feito aqui para preservar o meio ambiente. O Brasil é referência global com relação a isso, e acima de tudo, como nós somos vitais e importantes nas discussões a respeito da segurança alimentar, ou seja, se o mundo quer discutir de forma séria e concreta, né, talvez os 2 maiores, como enfrentar e vencer os 2 maiores desafios globais que nós teremos próximos 30 anos, que é preservar o meio ambiente e garantir a segurança alimentar. O Brasil está no campo das soluções sobre isso, mas nós estamos discutindo isso de forma proativa e não de forma reativa, indo para a Europa falar sobre desmatamento, sobre queimadas, desmatamento, queimadas. A gente sabe que a gente tem problemas com relação a isso, que nem tu falaste mesmo, principalmente o desmatamento ilegal, é problema de polícia, não é problema do produtor rural brasileiro, e a gente sabe que a gente tem condições de fazer esse debate de forma proativa e na verdade, construir essa narrativa brasileira, né, de não só com arrogância, com prepotência, longe disso, né? Mas acima de tudo se apresentando lado a lado com os atores e juntos, então, discutindo aí como nós podemos enfrentar e vencer os grandes desafios, e o Brasil é um ator relevante nessas discussões. Muito bom, Márcio. Fight for Perception. Antes de passar a pergunta do Marcelo, Roberto, você é o brasileiro que mais conhece o mundo. Do ponto de vista do agronegócio brasileiro, você andou pelo mundo inteiro, e você fez o negócio da paz. Brasil vai dar paz. Essa nossa conversa toda aqui, a gente volta para o teu tema, que é a imagem, e esse posicionamento da paz. Dá uma palhinha, por favor, Roberto, sobre isso que comentou agora o Márcio, para depois eu passar a pedir o vídeo do Marcelo, por favor. Vejam, isso aqui é a capa da Economist da semana passada, a revista inglesa respeitada, que tem uma panícula de trigo, onde cada grão é uma caveirinha. E o título é O Próximo Catástrofe da Alimentação. Então, esse é o cenário que nós estamos metidos aí, né? O mundo todo está olhando a questão da segurança alimentar como uma catástrofe. A próxima, está chegando a catástrofe do alimento no mundo. Na capa da Economist. Imagina o valor que a Europa dá para esse processo. Então, eu estou inteiramente de acordo com o que o Márcio está colocando aí. Nós temos capacidade de fazer isso aí. Mas acho que tem coisa mais do que falar, explicar, e contar e mostrar, fazer, né? Então, numa capa como essa, eu acho que nós temos que dar uma resposta rápida. E podemos dar. Fazer uma safra gigantesca para 2023 e mostrar que o Brasil não está aqui para brigar com ninguém, está aqui para alimentar o mundo, para fazer a paz. Márcio, a minha tese há 30 anos é a seguinte: não há paz onde houver fome. Né? Porque antes da pandemia, quem vivia todo dia no Mediterrâneo?
Gente da África, da Ásia, do Oriente Médio, morrendo afogado, indo para a Europa em busca do quê? De comida. Porque nos seus países de origem, como tinha guerra, não tinha comida. Como não tinha comida, não tinha guerra. Né? Tinha guerra. Então, a pandemia acabou com isso, mas o tema segurança alimentar continua ácido. Segurança alimentar, as pessoas ficam imaginando que é uma coisa meio semântica, né? Uma expressão idiomática. Não, segurança alimentar é a única garantia de estabilidade social e política de um país. Estabilidade social e política. Eu sempre falei para meus alunos, olha, um homem com fome é um homem bravo, mas uma mulher com os filhos com fome é uma revolucionária. 1 milhão de mulheres com filhos com fome derruba o governo. A Primavera Árabe não está tão longe disso aí. Então, eu acho que o nosso momento agora, impossível de ter a coisa mais oportuna, você falou, aí, Marcinho, oportunidade, né? A oportunidade é essa, o mundo precisa de comida, vamos alimentar o mundo. Sem combater ninguém, sem concorrer com ninguém, não, nós aqui estamos oferecendo uma contribuição brasileira para que o mundo seja alimentado e a paz volte a imperar. E só, Tejon, você fez uma referência à pergunta do Nicolau Calfal, um velho amigo de muitos anos. Ele perguntou se proibir o desmatamento por alguns anos seria a solução. Não precisa, Nicolau. A lei é tão clara. Basta cumprir a lei. Basta não ter desmatamento ilegal. E isso resolve o problema. Então, é uma questão realmente de presença do Estado na área policial. Muito bem, Roberto. Dá para a gente ver o vídeo do Marcelo e a pergunta que ele faz ao Márcio, por favor? Olá, meus amigos e minhas amigas do Conexão Campo Cidade. Hoje, um dia chuvoso, em um cenário bem diferente, aqui diretamente de Cancún, no México, onde estou para realizar uma palestra em uma convenção de uma grande empresa. E mesmo assim, distante aí de vocês, eu não queria me ausentar do programa, até porque temos um convidado muito especial, muito importante, que é o Márcio Rodrigues, da Apex. Então, Márcio, eu queria ter a oportunidade de fazer 2 perguntas para você. A primeira, o Brasil tem uma vocação muito grande para a produção de frutas tropicais. E a gente sabe que a Europa, os Estados Unidos, o Canadá, o Japão admiram muito as frutas tropicais. Mas apesar dessa oportunidade gigantesca de mercado, o Brasil não tem ocupado espaços ainda relevantes como ele merece. E se nós olharmos aqui para os nossos vizinhos, nós temos países menores que conseguem ter um volume de exportação muito grande, muito relevante. Então, será que não está na hora do Brasil apostar nessa causa e investir mais para poder gerar empregos, gerar desenvolvimento social e, ao mesmo tempo, potencializar a nossa economia através da exportação dessas frutas tropicais? Então, essa é a minha primeira pergunta. A segunda pergunta seria o seguinte, em relação ao café. Nós sabemos a competência que o Brasil tem na produção de café de alta qualidade, cafés finos, mas nós temos falado muito em tecnologia e temos falado pouco em desenvolvimento social. O café no interior de Minas Gerais e também no interior do Espírito Santo, da própria Rondônia, tem um papel muito importante social na geração de empregos, na geração de rendas para as famílias. E em um mundo onde o ESG é tão valorizado, será que não está na hora da gente começar a dar ênfase também nessas questões sociais? Porque isso toca fundo o consumidor lá do primeiro mundo. Então, se nós mostrarmos mais essa importância e essa relevância das questões sociais, talvez nós teremos oportunidades de tocar no coração dos consumidores do primeiro mundo e, com isso, potencializar as exportações e aumentar cada vez mais o desenvolvimento da economia e das questões sociais aqui no nosso país. Um abraço a todos e bom programa. Legal, olha aí, Márcio. Responda aí ao Marcelo, está curtindo a vida lá em Cancún, hein? Manda ver aí.
Coisa boa, hein? Coisa boa, inveja boa do Marcelo. Bom, primeiro agradecer ao Marcelo pelas duas perguntas, tá? Eu acho que as duas têm muita conexão pelo tema que ele termina falando, que é de ESG, né? Eu acho que há uma discussão, e aí voltando ao que nós falamos anteriormente, semana passada até 2 parlamentares europeus falaram isso muito para nós, né, de que, infelizmente, a discussão na Europa, especialmente na Comissão Europeia e no próprio Parlamento, acaba voltando muito a discussão do ESG para os temas ligados ao ambiente, ao meio ambiente, pouco ligado à questão social, né, o impacto social de tudo isso, tá? E as duas cadeias que ele abordou, aí frutas e café, são cadeias com alto impacto social no Brasil, né? Para quem acompanha, por exemplo, a produção de frutas e quanto ela tem desenvolvido no Nordeste brasileiro, que é exatamente a região aí que nós temos, né, dentre talvez o Nordeste e o Norte do país, regiões mais carentes do Brasil, a gente acompanha qual é o impacto social onde tem grandes produções, onde tem ali centros importantes de produção de frutas. Eu acho que Petrolina e Mossoró certamente aí são referência quando a gente verifica, né, a diferença que nós tivemos e a mudança, né, do padrão econômico e social que nós tivemos a partir aí do avanço da produção relevante de frutas nesses 2 polos. Então, acho que quando ele aborda a questão de ESG, os 2 setores têm muito a trabalhar nesses temas, tá? Via a Apex Brasil apoia os 2 setores, viu? Tanto o setor de frutas via uma parceria setorial com a Abrafrutas, quanto o setor de café, e aí muito fortemente uma parceria que nós temos com a BSA, né, que é a associação aí de cafés especiais, tá? E no âmbito das ações que a gente projeta, que a Apex projeta com esses parceiros, e são essas ações desenvolvidas ao longo de 2 anos por uma série de vertentes, tá? E aí eu estou falando de vertente desde qualificação de potenciais novos exportadores ou aí de setores e de atores que possam começar esse processo internacional, passando então por ações de defesa de interesses, de imagem, uma série de outras questões dessas, em todas estas, né? Especialmente nas ações de imagem e promoção comercial, lá na ponta mesmo, a gente tem buscado cada vez mais evidenciar, né? Nos conectar a essa pauta de ESG, né? E neste caso, tanto com o âmbito social quanto com o âmbito ambiental, mostrando de que os 2 setores, né, têm um alto potencial de apoio e conexão com esta agenda, tá? Então, isso tem sido feito com relação ao café, o café especial, especialmente, demonstrando a quantidade de produtores envolvidos com isso, né? Quanto esses produtores preservam dentro da propriedade, não é que o Brasil está preservando, não, eles estão dentro da propriedade preservando o impacto social disso. Então, isso tem sido feito muito fortemente através das nossas ações, das ações que nós vamos em feiras, importantes feiras globais, quando a gente faz importantes missões, quando faz importantes projetos compradores, a qual a gente traz atores internacionais para cá, a gente tem reforçado muito esta agenda, tá? Bem como no setor de frutas, tá? O setor de frutas brasileiro, o Marcelo comentou bem, que obviamente nós estamos aí aquém, talvez, de outros países aqui na exportação de frutas, o Peru, por exemplo, né? Mas o Brasil tem ampliado bastante as suas exportações de frutas. Nós, este ano, 2021, pela primeira vez na história, nós rompemos a barreira de $1 bilhão exportados de frutas. É um volume importante para um país que, obviamente, tem uma produção de frutas crescente, tem um consumo doméstico muito forte, mas nós temos visto aí uma profissionalização cada vez maior do setor, uma atuação internacional mais incisiva, cirúrgica mais incisiva, tá? Com um posicionamento bastante adequado de imagem. Eu estava recentemente com o setor de frutas na Inglaterra, por exemplo, e lá qual nós fizemos uma feira lá na Inglaterra e eles trouxeram uma série de, por exemplo, influencers digitais, pessoas ligadas à área de nutrição, à gastronomia, para conhecer e conversar, então, um pouco com os nossos empresários, com os nossos produtores. Isso deu um alto impacto de imagem no Reino Unido, que é um mercado altamente exigente. Então, só estou dando exemplo de uma ação do que já tem sido feito em termos de concepção de imagem do que é a nossa produção de frutas brasileiras. E não tem dúvida alguma que a gente vai conseguir, estamos já conseguindo vencer algumas barreiras nesse sentido. Obviamente, quando nós pensamos os 2 setores, tem mercados da qual nós temos o mercado já tradicional e que a ação de imagem é vital para que a gente consolide a nossa participação naquele mercado e agregue imagem ao valor daquele produto, né? Por exemplo, a Europa, nós já temos uma produção e uma participação muito relevante das nossas frutas lá, tá? Mas quando a gente pensa, por exemplo, café, a gente vai pensar na China, né, que é um importante e hoje importador, mas com potencial crescente de ampliar muito as nossas exportações do nosso café, sim,
sim, nós temos que fazer muito fortemente ações de qualificação da imagem. Isso tem sido feito, os nossos postos diplomáticos lá na China têm trabalhado muito fortemente a questão do café. Recentemente, agora 2 semanas atrás, o nosso consulado geral em Cantão, em parceria conosco aqui com a Apex e com a BSA, fez toda uma ação de uma semana lá junto a uma grande rede de cafeterias locais para então provocar o que é apresentar o café brasileiro, apresentar suas virtudes, o que tem por trás dessa produção de café, as conexões que tem com a agenda sustentável, queira ou não na China, especialmente para esse público que consome café lá crescentemente, que é esse público mais jovem, ele é altamente ocidentalizado quando pensa em termos de percepção de temas ligados ao meio ambiente. Então, isso tem sido feito, viu, professor Tejon, e respondendo também ao Marcelo, tá? No âmbito dos 2 setores, frutas e café, né? Tanto quanto os outros, mas esse eu acho que certamente são daqueles que têm no Brasil aí um alto potencial de aproveitar essas oportunidades que estão sendo colocadas e pautadas a nível global e apresentar, então, as suas virtudes, os seus atributos, né? De forma que consiga, então, se posicionar de forma adequada e correta. Muito bem, obrigado, Márcio. Antônio, seus comentários, por favor. João, acho que nós já estamos nos encaminhando para o final. Então eu gostaria de dizer, compartilhar aqui da experiência que eu tive, até e que tenho, pelo convívio na CNA e com o presidente Gedeão Pereira, que é vice-presidente da CNA e cuida da parte de relações internacionais, quanto é importante esse ponto onde o nosso programa começou, que é a comunicação. Como é importante estar presente lá fora, nessas feiras todas que a Apex organiza a participação brasileira. Como é que num planeta desse tamanho, com um universo de possibilidades de produção tão grandes em tantos lugares, nós vamos conseguir mostrar o nosso produto, se não através de ministros da agricultura que sejam, e ministras, que sejam peregrinos, que mostrem o que nós fizemos no mundo, como o ministro Roberto Rodrigues fez lá atrás, outros deram continuidade. Como que nós vamos fazer sem ganhar esse espaço que desejamos ter, sem podermos estar presentes nas feiras, não só nas feiras de demonstração, mas nas feiras de compra, que também são fundamentais e existem enormes no mundo inteiro, e programas como agora não lembro se é Agro Brasil ou Agro BR, que é um programa que pega embaixadores, cônsuls e adidos agrícolas estrangeiros que estão aqui no Brasil e levam para conhecer a realidade da produção agropecuária. Poxa vida, nós levamos aqui no Rio Grande do Sul, levamos lá no Mato Grosso, todo nesse programa da CNA, embaixadores, cônsuls, adidos, e de países que muitas vezes têm críticas contundentes em relação ao Brasil. E é impressionante quando eles chegam lá e eles olham com os olhos deles o que está acontecendo, como as coisas são feitas, como muda a percepção, como nós vemos no olhar deles. A Letícia, esses tempos, também deu um depoimento semelhante com professores da escola que foram levados até as propriedades, como eles chegam lá e percebem como é diferente daquilo que às vezes chega nos ouvidos deles. Então, aí eu fecho do jeito que começamos, Tejon, e te dando razão no sentido de dizer o seguinte: se lá fora estão nos entendendo mal, se aqui dentro estão nos entendendo mal, será que o problema não somos nós na hora de nos comunicarmos? Será que nós não estamos errando? E será que não está faltando alguma coisa que nos una enquanto classe, enquanto setor? Porque, enfim, não é papel da Apex fazer essa união, não é papel do Ministério. Eu acho que isso é um papel de todos que são produtores, de todos que são agroindustriais, todos que são CEOs de empresas importantes. Eu acho que cabe a nós organizarmos melhor essa comunicação. Temos belíssimos produtos de alta qualidade,
preservamos o meio ambiente, preservamos os trabalhadores, temos grandes escalas. Puxa vida, nós só temos coisas boas. Talvez o que nós precisamos mesmo é melhorar aquilo que nós estamos muito mal, que é na comunicação. Perfeito, perfeito. Queria que, Roberto, suas considerações finais, aí a gente ouve o Márcio também. Tejão, na verdade, tinha tanta coisa para conversar com o Márcio aqui ainda que o tempo, infelizmente, não deu. Mas eu tenho 4 temas, Márcio, para conversar com você, 2 dos quais você citou en passant. Primeira, a questão energética, né? Na Europa, a matriz energética é uma tragédia, né? Toda ela centrada em produtos fósseis. 48% depende de produto fóssil. Aqui nós temos 19% de produto fóssil. É uma matriz energética maravilhosa a nossa aqui, né? Então, nós precisamos ter um trabalho que mostre as métricas nossas na área de descarbonização tecnicamente. Para isso, viu, Márcio, para a tua informação, nós criamos na Fundação Getúlio Vargas um observatório de bioeconomia com esse objetivo, de métrica, poder trabalhar o governo privado em relação à União Europeia e outras regiões do mundo com dados cientificamente comprovados, não ficar engolindo goela abaixo qualquer coisa que nos empurre lá de fora. Então, eu queria te comunicar esse fato em relação às métricas. Segunda coisa, e aí a matriz energética é uma coisa, eles têm um problema sério e ficam chutando no uso da terra do Brasil, o desmatamento do Brasil, o problema é muito maior do que o nosso, né, em termos de emissões de gás de efeito estufa. Segundo ponto, também falou sobre isso, é a agregação de valor, né? Nós hoje somos o maior exportador mundial de café e grão, mais de 30%. Mais menos de 3% de café torrado e moído. Quem exporta café torrado e moído é a Alemanha e a Itália. Então, nós temos que uma negociação que mude a questão da escalada tarifária para a gente poder ampliar o resultado do produtor rural brasileiro, agregando valor. E aí, o Tejão tem toda a razão. Em cooperativas, particularmente, que é a única chance do pequeno produtor fazer isso aí. Então, esses 2 comentários, e mais 2 comentários. Você sabe que nós estamos numa campanha muito grande para trazer o Nobel da Paz desse ano para o Alisson Paulinelli, aqui no Brasil, né? Então, eu acho que a Apex vai entrar nessa campanha com a gente aí, eles já estão embaixados, sobretudo os países mais pobres, né? Mostrando o trabalho que o Paulinelli fez no Cerrado. O Paulinelli, para mim, é o maior brasileiro vivo nos nossos tempos. E merece e o Brasil nunca teve o Nobel da Paz. Vamos tentar fazer isso aí agora. E, por último, Márcio, uma sugestão para vocês pensarem. Tem Copa do Mundo em novembro. Copa do Mundo ficou o mundo inteiro vendo televisão. Vamos promover a agricultura brasileira na Copa do Mundo. Café, fruta, soja, carne, produtos brasileiros. Vamos usar a Copa do Mundo como vitrine para promover o café. É um comentário. Mas, Márcio, olha, muito obrigado pela tua presença aqui conosco. Não tenha dúvida, sou admirador da PEG, do seu trabalho. E contem comigo e com todos nós aqui nesse programa. Um abraço, Márcio. Obrigado. Caro Roberto, olha, a sua sugestão para a Copa do Mundo é perfeita. E aí vai uma coisa importante. Está nos faltando, como também o Antônio coloca, um maestro. O Brasil parece que tem muitos músicos, cada um com seus instrumentos, mas cada um com a sua partitura. A partitura não forma uma orquestra na comunicação. Para formar essa orquestra de comunicação e virar uma sinfonia, não uma cacofonia, a gente tem que organizar os argumentos. Mas uma outra coisa importante que você coloca, para a gente participar lá do final da Copa, tem uma coisa chamada verba. Você tem que reunir verba e entender definitivamente que comunicação é uma indústria. Se você não trata a comunicação como indústria, não fica esperando benemerências. Então, também é necessário verba, Roberto. Você está certo, eu tenho que mudar a Bíblia. No princípio era verba, não era o verbo. Perfeito. Uma boa verba, uma boa sacada inteligente, como a gente sabe fazer, e aí sim, uma oportunidade de ouro lá. Eu queria deixar, então, para o encerramento aqui para o Márcio, lembrando mais uma dica. A gente recebe muitos alunos internacionais que vêm aqui ao Brasil, de um mestrado lá na França, alunos do mundo inteiro. Eles vêm para cá, ficam aqui 2 meses. Depois que eles vêm ao Brasil, que eles são submetidos a apresentações dos nossos líderes, professores, a coisa mais difícil é colocar esse jovem no avião e mandar embora. Eles querem ficar aqui. Então, nós poderíamos usar, amigos, amigas,
a juventude internacional vindo para o Brasil, quem sabe até um turismo ecológico, um turismo rural brasileiro, onde eles também estudassem aqui um programa de 1 ano, ou até mais curto, porque quando eles vêm ao Brasil e vão embora, eles se transformam nos maiores publicitários que o Brasil pode ter, reunir a juventude internacional. E, Márcio, deixar contigo aí o encerramento de honra deste maravilhoso encontro, na nossa admiração pelo teu trabalho, pela Apex, sem dúvida alguma. Por favor, Márcio. Bom, professor Tejon, ministro Roberto, né, Antônio, acho que assim, para nós é muito gratificante, eu já disse isso, para a Apex Brasil estar aqui, eu estar aqui enquanto, né, representante, eu já li vários livros da qual vocês ou escreveram ou fazem parte, né, então para a Apex é muito importante estar aqui apresentando um pouco, e eu fico muito feliz de ouvi-los, né, no sentido de que talvez fruto muito do que a gente lê a partir do trabalho de vocês, muito do que a gente conversa, né, professor Tejon, a gente já teve algumas reuniões, ele ouvindo também a respeito, né, muito do que a gente vê de palestras e participações do ministro Roberto Rodrigues, de tantos outros em eventos, de quanto nós estamos muito alinhados no sentido daquilo que nós temos que fazer, né? A Apex, obviamente, ela atua hoje de forma central, no sentido de buscando trazer a percepção do setor privado e público, né? O Panagro, por exemplo, que é um programa que nós lançamos recentemente agora, ele é um programa que tem 15 entidades, as principais entidades do agronegócio brasileiro, bem como o MAPA e Itamaraty envolvidos, pela primeira vez na história, e talvez o maior programa que nós temos hoje, setor privado e público juntos, sentados, discutindo uma mensagem única, né, e estruturada para, então, qualificar a imagem do agronegócio brasileiro. Isso é muito papel nosso, e esse papel dessa união que o Antônio comentou, né? E das ações que a gente tem feito, para vocês terem uma noção do tamanho da agenda de agro aqui dentro da agência, hoje a agenda de agro dentro da Apex Brasil representa 80% dos resultados da Apex Brasil, essa agenda que é coordenada por nós aqui. Nós estamos este ano, em termos de feiras, viu, Antônio? Nós temos este ano 41 feiras de alimentos e bebidas ao redor do mundo oferecidas aos empresários brasileiros. Nós, o MAPA e o Itamaraty juntos, é o maior calendário de feiras da história, da qual a gente está promovendo e oportunizando para o setor privado brasileiro. Só vocês terem uma noção, uma feira que nós fomos em fevereiro, que é a GoFood, que é a maior feira do Oriente Médio ali, é uma feira que gerou de resultados para as empresas, nós vamos 114 empresas lá, gerou de resultado para as empresas brasileiras 3,2 bilhões de dólares, tá? Que foram fechados de negócios no âmbito desta ação em si. Então, nós temos um calendário muito grande de feiras. Essas ações de imagem, como eu destaquei para vocês, o AgroTalks é um exemplo, mas não é só isso. Hoje mesmo nós estávamos em reunião aqui, terminando o mapeamento do segundo semestre de todos os grandes eventos, fóruns sobre produção agropecuária, sobre sustentabilidade da produção agropecuária na Europa e nos Estados Unidos, para começarmos desde já a mapear quem são os organizadores, para poder indicar speakers, poder influenciar, seja no WTO, na OMC, ou outros eventos, então FFA, GFFA e tantos outros. Nós estamos mapeando e interessando, querendo exatamente estarmos dentro das discussões, ou então provocarmos as discussões que nós queremos, ou seja, com grandes eventos. E, por exemplo, nos casos dos projetos setoriais hoje aqui, como nós temos com a Abrafrutas, com a BSA, nós temos 20 projetos setoriais hoje na agência, levando, por exemplo, a imagem do suco de laranja para a Europa, levando, então, a mensagem do etanol brasileiro com a parceria com a Única para o mundo, com a CNA, viu, Antônio? Este projeto que tu falaste, o AgroBR, é um projeto da Apex em parceria com a CNA, da qual a gente faz uma série de ações, inclusive essa, então, de levar atores internacionais para conhecer a realidade da produção agropecuária brasileira. Então, acho que a agenda aqui tem crescido bastante, tá? Eu fico muito feliz por estar ouvindo vocês e estar vendo essa conexão com vocês. Mas sobre os temas, rapidamente, que o ministro Roberto Rodrigues citou, ministro, a questão energética, por óbvio, né? A gente viu aí na COP o ano passado, eu estava lá também, a Apex estava lá, o quão difícil é este tema para a Europa e para o mundo, né? Notem na COP ano passado que enquanto o Brasil fez compromissos lá bastante claros, e aí redução e na verdade, acabar com o desmatamento ilegal até o final dessa década, né? De se tornar, então, neutro nas emissões de carbono até 2050, outros países, como, por exemplo, a Austrália, a Índia, China, saíram de lá sem compromisso algum, ou pior, a China chegou ali e disse, olha, eu vou continuar aumentando as minhas emissões até 2030, 2030 eu irei parar de aumentar as emissões e até 2060 eu vou neutralizar então, tá? A Índia disse assim, olha, esqueçam que eu não vou fazer esse debate. A Austrália está lá dizendo, não, eu vou continuar produzindo carvão e exportando porque eu preciso exportar carvão. E apesar de tudo isso, é o Brasil que é criticado, apesar aí de uma série de coisas. Então, quão relevante é nós apresentarmos um debate claro? Eu acho que
certamente apoio da FGV vai ser fundamental para a gente apresentar exatamente as metas, as métricas sendo utilizadas e o que o Brasil vem fazendo nesse sentido, né? Na agregação de valor que tu citaste, eu acho fundamental essa discussão e tenho conversado muito com a CNA, inclusive, porque nós sabemos muito bem, e o ministro conhece muito bem esses temas, de que para exportar a agregação de valor, tem vários fenômenos em relação a isso, mas um fundamental é acordos comerciais, tá? Nós precisamos de acordos comerciais sendo feitos e o governo agora tem tentado avançar bastante nisso, mesmo com discussões dentro do Mercosul a respeito, mas se nós não tivermos acordos comerciais, todas as barreiras, não só nós estamos falando tarifárias, sempre vão ser impeditivas, tá? Então o acordo comercial é o que permite nós a qualificarmos e agregarmos valor à nossa pauta, porque senão nós teremos que discutir ponto a ponto, barreira a barreira, fazer negociações exaustivas com cada um dos mercados, o que torna bastante difícil nós avançarmos nesse sentido. Então nós acreditamos muito de que para agregação de valor a gente tem feito um trabalho importante nesse sentido, buscando impulsionar, mas a gente nota claramente que quando chega, todo mundo quer importar commodity para então processar, ou seja, como for, mas na hora de então de importar produtos industrializados, se não tiver um acordo, um trade-off maior com outro país, esse assunto não avança, tá? Então isso certamente é um problema. Na questão do Paulinelli, bom, para nós seria uma honra se nós pudermos ajudar nesta luta, porque isso agregaria muito a imagem do agronegócio brasileiro, inclusive, então está muito conectado com a nossa pauta. Nós aqui temos a felicidade de termos na nossa área aqui, inclusive, na gerência de agronegócio, uma sobrinha neta do Alisson Paulinelli, a Rafaela Paulinelli, que é um quadro espetacular, uma menina super focada, determinada, ama o agronegócio, né? Obviamente pelo nome acaba aí pelo sobrenome, então vindo de família esse assunto, mas nos interessa muito atuar e aquilo que quiser nos envolver, por favor, nos envolva. E sobre Copa do Mundo, bom, nós temos discutido muito esse assunto, tá? Com a Câmara de Comércio Árabe Brasileira, que todo mundo sabe que tem uma relação importante, a Copa esse ano vai se dar no Catar, né? Essa Copa, exatamente, ela tem mais desafios que as outras para fazer ações no geral lá, porque é um país muito pequeno, com uma rede hoteleira que tem aí cerca de 40%, 50% só da necessidade de uma Copa do Mundo, né? De um país que tem muitas restrições de bebida alcoólica, questão de religião, com uma FIFA envolvida, uma Copa do Mundo que são 8 estádios no raio de 60 quilômetros, mas nós estamos desenvolvendo ações com a Embaixada do Brasil lá, com o setor privado, tá? E nós teremos sim participação do Brasil lá com proteína animal, nós somos um grande exportador de carne bovina e frango, especialmente para o Oriente Médio, tá? Mas também de cafés, também de outros produtos do agronegócio brasileiro, e nós estamos discutindo a formatação dessas ações, mas nós teremos ações lá em shoppings, nós teremos ações de uma Casa Brasil potencialmente lá, levando e reforçando muito essa agenda de alimentos e bebidas do Brasil, tá? Então, eu quero, de novo, né, agradecer muito a vocês, é sempre uma aula estar aqui com vocês, ouvindo, né? E, acima de tudo, podendo explicar um pouco aquilo que a Apex vem fazendo para o nosso agronegócio brasileiro, deixando à disposição de vocês, por óbvio, de toda a audiência de vocês, bastante qualificada, daquilo que vocês puderem, quiserem discutir conosco em relação a agendas, ações. A agência está super disposta e a sua conexão com o Itamaraty tem ajudado muito isso, a poder pensar cada vez mais o Brasil, né, e reforçar a agenda de promoção, então, do agronegócio brasileiro, especialmente daquilo que o nosso produtor, o agropecuário, tem feito aqui dentro do país. Contem muito conosco aí, muito obrigado. Muito obrigado, Márcio. O Tadeu, um internauta nosso, mandou uma mensagem que podemos melhorar ainda mais o aspecto das relações humanas, mensagem que ele acabou de mandar. E com relação ao setor privado, que crie marcas, né? Eu lamento que sandálias havaianas não se chame sandálias brasilianas, né? Nós precisamos criar mais marcas e o setor privado tem que criar marca, promover marca, porque marca é contrato mental poderosíssimo. Olha, Roberto, sempre um brilho espetacular. O Antônio da Luz, então, parou no posto aqui para ficar falando com a gente, indo para Santo Ângelo. O Marcelão está lá em Cancún. E Márcio, muito obrigado, Márcio. Parabéns à PEC, parabéns a toda a equipe que você tem aí com você. Um grande abraço. E nossos internautas, Conexão Campo e Cidade. Vamos para frente, gente. Um grande abraço.